Olá! Sabe como um texto de quase 3.000 anos consegue falar sobre superação de um jeito que parece que foi escrito ontem? Hoje a gente vai mergulhar numa canção que é curta, mas muito intensa, lá do livro de Isaías. É uma verdadeira jornada sobre como encontrar alegria depois de um período de ira. Uma transformação que, de verdade, conversa com a gente até hoje. Olha, o hino já começa com uma frase que pega a gente de surpresa: agradecer a Deus por ter estado irado. Isso logo de cara já dá o tom de tudo. Estamos diante de uma história que é muito pessoal, muito profunda. É o reconhecimento de um passado de conflito, sabe? Que abriu caminho por um presente de pura gratidão. E essa é a grande sacada do capítulo 12 de Isaías. Pensa nele como uma canção sobre se transformar. É tipo uma trilha sonora que guia a gente de um passado de dificuldade para um presente de celebração total. Agora vamos entender o coração dessa mudança. O ponto de virada aqui é justamente essa transição, sair da sensação de uma ira divina e mergulhar na experiência do consolo e da salvação, que, nesse contexto, significa se sentir livre, se sentir inteiro de novo. A transformação é muito forte, visualmente falando. De um lado, a gente tem a tempestade da tua ira, que simboliza o passado, e do outro, o sol nascendo no presente, com aquela certeza de que a tua ira se retirou e tu me consolas. É uma virada de 180 graus, tanto no cenário quanto no sentimento. E qual é o resultado disso tudo? Uma nova realidade. Uma baseada em confiança, sem nenhum espaço para o medo. A mesma fonte que antes parecia ser de ira, agora é a fonte da salvação, da segurança. A relação foi completamente redefinida. E o testemunho fica ainda mais pessoal, mais profundo. Aquele que era temido se torna não só a fonte de força, mas a própria melodia da vida, sabe? É a reconciliação que virou música. E aí, o hino nos apresenta a sua imagem mais poderosa de todas, as fontes da salvação. Essa metáfora que está lá no versículo 3 é cheia de significado e vale muito a pena a gente olhar com calma. Mas o que seriam essas fontes? Imagina um poço que nunca seca, uma fonte que jorra sem parar, trazendo ajuda, alegria, renovação espiritual. É um recurso que está sempre ali, disponível, dando vida. E o interessante é que o texto descreve isso como um processo ativo e muito alegre. Primeiro, vem a ação. Com alegria tirareis águas. Depois, a fonte de onde se tira, das fontes da salvação. Não é uma experiência passiva, de ficar esperando. É um ato de participar com muita alegria. Então, até agora, a jornada foi bem interna, bem pessoal. Só que uma alegria desse tamanho não cabe dentro de uma pessoa só, né? Ela inevitavelmente transborda e se transforma numa ação para fora, compartilhada com todo mundo. E os versículos 4 e 5 são quase um roteiro de ações, um guia prático. São verbos de movimento. Dar graças, invocar, fazer notório, contar. Fica muito claro que a gratidão pessoal vira uma proclamação pública. É uma alegria que precisa ser espalhada. E o alcance desse anúncio não tem fronteiras, não. O desejo é que essas coisas grandiosas ecoem pelo mundo inteiro, que ultrapassem qualquer limite. A mensagem já nasce universal. E agora, a gente chega no clímax, na revelação do porquê de toda essa alegria que parece não ter fim. Afinal, qual é a verdadeira fonte de tanta celebração? O comando final é o ápice da festa. Exulta e jubila o habitante de Sião. Sião, que aqui representa o povo de Deus no seu lugar de encontro com o divino, é chamado para a maior expressão de alegria possível. E o motivo vem logo em seguida. E aqui está a resposta. A razão de toda essa alegria é a presença divina. A frase "no meio de ti" é a chave de tudo. Ela destaca a proximidade. A grandeza do Santo de Israel, um título que fala de pureza e de uma aliança especial, não é algo distante, lá longe. É uma realidade presente, aqui e agora. E é isso que inspira a maior de todas as celebrações. E assim, essa canção milenar deixa a gente pensando, né? Como um texto tão antigo consegue descrever uma jornada que é tão universal. Essa passagem da dificuldade para a esperança, do medo para a confiança, é uma história que, de um jeito ou de outro, todo mundo conhece. É uma melodia que, de alguma forma, continua a ecoar dentro da gente.